convidadas. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Neri, eu atuo na Escola Olga Benário e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho. Por que nós? Porque eu trouxe a Francisquinha para me dar um suporte, que é minha amiga de todas as horas, e eu trouxe também a Laís, que ela vai estar aqui preparando os alimentos de uma das receitas que nós vamos falar hoje. Por que ela vai estar preparando uma receita? Porque um dos nossos assuntos, nosso assunto de hoje é justamente isso, o gênero textual chamado receita. Vai preparar aquele alimento gostoso e no final ela vai voltar conosco, vai apresentar para vocês e eu vou dizer para vocês o gostinho. Vou poder sentir daqui e vocês vão usar a imaginação e sentir o gostinho daí. Como eu falei, o gênero textual receita é um gênero que tem um objetivo bem definido. O que é a receita? Para que ele serve? A receita é um texto que vai trazer orientações de como você preparar um alimento. Isso é uma imensidão de tanta coisa que você pode preparar. Você pode preparar um belo pão de queijo, você pode preparar uma bela e suculenta lasanha, um pãozinho de queijo, qualquer coisa. O que importa nisso? Você tem que saber que o texto ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, ele vai trazer os ingredientes. Ele vai dizer o que você vai usar, item por item, a quantidade de cada um. E você precisa ter cuidado, que vai olhar o que é a quantidade, se é xícara, se é um copo, se é uma pitadinha no caso do sal e prestar muita atenção. Na segunda parte, é o modo de fazer, o preparo. Como você vai fazer esses alimentos? Que passo você vai seguir? Quais os utensílios vocês vão utilizar? Quais as medidas de cada um? Vai misturar tudo e vai organizar para que no final saia o objetivo, que é preparar um alimento e que fique saboroso, que fique gostoso. Porque assim você vai ter prazer de cozinhar, prazer de preparar aquele prato. E como eu falei, tem, além da primeira e da segunda parte, que vem os ingredientes e o modo de fazer, tem um que é tão importante quanto os dois. Qual é? A higiene. Lavar bem as mãozinhas, olhar se está limpinho. De preferência, se você quiser e tiver em tua casa, usar uma luva. O teu cabelo não pode estar assanhadinho para fazer o produto do alimento. Você vai cuidar dos teus cabelos, olhar se não está solto, prender. E também você vai olhar a higiene dos utensílios que vocês vão utilizar. Depois que vocês tomar todo esse cuidado, aí você vai preparar o alimento. Você vai, com cuidado, observar tanto a primeira parte quanto a segunda parte. Por que a primeira parte? Ver se todos os ingredientes estão ali. Na segunda parte, você vai perceber se vai seguir tudo direitinho, se vai pegar a vasilha certa, olhar a temperatura, olhar todos os cuidados. Ter o copo de medida, a xícara de medida e observar. Mas o nosso caso aqui, a importância não é tudo isso. Qual é o ponto forte da nossa aula de hoje? É você entender o que é um gênero textual. É quando você pegar uma caixa de livros, pegar uma revista, um jornal, e aí você vai olhar aquela estrutura e você vai lembrar, opa, foi isso que a professora Francisca falou. Isso é uma receita. Por quê? Você vai ler e lá vai ter as diretrizes, vai ter as orientações, ensinando você como preparar este alimento. É só seguir, vai ter sucesso e vai saborear. Para isso, meus pequenos, tem que ler. Para isso, vocês precisam compreender a escrita, compreender a leitura, para que vocês consigam ler e consigam entender o que o texto diz. Por exemplo, se fôssemos fazer um brigadeiro, na primeira parte do brigadeiro tem o quê? Está lá os ingredientes, uma colher de manteiga para você untar as tuas mãos, uma lata de leite condensado. Você vai pegar as colheres de chocolate, a marca que você quiser, não importa a marca nesse momento. Você vai colocar o chocolate granulado para depois do brigadeiro pronto, enroladinho, você passar no granulado e fica perfeito. Olhou os ingredientes? Viu o modo de fazer? Mão à obra. Faça, saboreie e sente o prazer de você poder falar, olha, este brigadeiro fui eu que preparei. Este brigadeiro eu fiz com as orientações que eu li o texto, porque eu prestei atenção no que a professora explicou, eu observei os ingredientes que eu ia utilizar, eu observei a segunda parte do texto, que é o modo de fazer, fiz, segui as regras, segui as instruções,
totais e ficou esse produto maravilhoso. Você vai poder saborear. Sabe como que eu gosto de comer brigadeiro? Não é brincadeira. Eu faço como pipoca. Vou para frente da TV, sento no meu sofá e começo a deliciar com esse brigadeiro. Mas para eu poder deliciar, eu tive que primeiro entender o texto, entender para que serve e mãos à obra fazer esse brigadeiro delicioso. A outra receita que eu trouxe para vocês aqui hoje, detalhada, é a que a Laís está preparando aqui. Aí a que a Laís preparou aqui, ela está fazendo o nosso docinho de leite. Claro, você também vai escolher a marca da tua preferência, não importa. Você vai pegar os ingredientes certinho, que eu vou ler com vocês os ingredientes que está aqui comigo, que eu trouxe para poder entender melhor. Nós vamos pegar os ingredientes, conferir por que eu tive que trazer, porque é um texto. Se é um texto, eu tive que observar, analisar o texto, ver se realmente a receita está correta, ver se realmente este é o tipo de texto. Quando eu ler, eu vou lá olhar ingredientes, modo de preparo. Oba, então é a receita certa. Segundo passo é escolher a receita. Neste caso, nós escolhemos aqui a receita do docinho de leite em pó. O que você precisa? Esse para poucas pessoas, é claro. Se for fazer para mais pessoas, aumenta as quantidades, aumenta tudo direitinho e compra um pouquinho mais. Você vai usar o açúcar refinado. Se você não tiver, bata o açúcar no liquidificador que vai refinar, fica perfeito. Uma xícara de leite integral em pó. Você vai usar o leite de coco para amolecer os ingredientes, 50 gramas do coco ralado para ficar enfeitado e o cravo da Índia. Claro, o cravo da Índia e o coco ralado é opcional. Você coloca se você gostar. Se não, você pode deixar sem esses dois ingredientes. Preparou tudo? Organizou? Mãos na massa. E no final, nós vamos descobrir se a Laís realmente consegue fazer receita, se ela realmente entendeu o que eu expliquei para ela, se ela observou o tipo do texto, observou as duas partes, quais são mesmo? Ingredientes e modo de preparo. Então, passando daí dessa parte, vai entender que não é difícil fazer uma receita. O importante é quando você compreende o que é o texto, compreende a leitura do texto, você escolhe e descobre o que você quer fazer. Então vamos recapitular um pouquinho. Eu falei para vocês no início que o assunto de hoje era o que mesmo? Quem pensou no assunto? Ah, respondeu o quê? Receita? Isso mesmo. A receita foi o nosso assunto de hoje, que nós debatemos aqui, que nós falamos, que estamos curtindo e que a Francisquinha, como uma boa aluna, ela entendeu direitinho. Quando chegar em casa, né, Francisquinha, nós vamos fazer uma receita e quem sabe quando voltarmos, terminando essa pandemia, nós não podemos discutir um pouquinho, falar desses sabores. Eu quero que você me conte. E vocês, meus anjos lá do Olga Benário, guarda tudo lá na nossa caixinha daquela tarefa de história, lembra? A nossa caixinha das nossas lembranças. Guarda essa receita lá, quando voltarmos nós vamos discutir. E aí? E qual é a finalidade? Tá pensando? Pensa mais um pouquinho. Não responda antes de pensar. A finalidade do gênero textual receita é fazer você entender como preparar um alimento. Fazer você entender o que é preciso para você preparar este alimento. Que são as duas partes, ingredientes, a parte do modo de preparo e depois compreender tudo que você está falando. E se fôssemos escolher outras receitas, como que você faria? Você iria escolher pelo sabor? Pela cor? Pelo cheiro? Não sabe? Pela cor é mais fácil. Você olha a fotografia numa revista e você fala, parece que vai ficar muito bom. Pelo sabor, só se preparar, que aí você vai poder sentir aquele gostinho. E lembre do que eu sempre falo, para todo e qualquer tipo de aprendizagem, para você entender, você precisa usar coisinhas básicas. Você precisa pensar, ver, olhar, analisar e entender o que você vai fazer. Entenderam direitinho? Analisaram? Então, olha só, como tarefa de casa, vocês vão procurar. Quem tiver acesso à internet, vai na internet. Quem tiver em casa aquele caderninho de receita da vovó, da mamãe, quem tem em casa receita, ou numa revista ou num jornal.
vocês vão escolher uma receita, vão analisar direitinho essa receita, vão descobrir se realmente aquele texto é uma receita, vão preparar os alimentos. E não é só isso. Vocês vão registrar essa receita no caderno de vocês de PPT, vão colocar lá direitinho, passo a passo, o objetivo desse texto, primeiro que vocês vão fazer. Lembre disso. Vão colocar o objetivo do texto. Depois que você colocar o objetivo do texto, você vai colocar o título do texto, que é o nome da receita. Colocando isso, faz a primeira parte, que são os ingredientes, com a quantidade e o nome de cada um. E aí vocês vão para a segunda parte, descrever o que é o produto. Descreveu? Mãos à obra, prepara aquela receita, registra, fotografa, faz uma foto de bonita, caprichada de você preparando esse alimento, coloca no seu caderno de PPT para depois você compartilhar com a sua turma. Então agora que você já tem a tarefa de casa, que é preparar uma receita, anotar essa receita no caderno de PPT, nós vamos ver como é que a Laís está se saindo. Vamos lá então? Então, Laís, como que você está aí, Laís? Olha só. Gente, que delícia! Ela já chegou aqui no resultado dos pãozinhos de queijo. É isso? Não, não é pão de queijo. Eu falei para vocês, presta atenção. Ela fez hoje para nós aqui o docinho do leite em pó. Olha como eu falei. Nesse aqui, ela usou o cravo, mas não usou o coco. Nesse aqui, ela já escolheu fazer com o coco ralado. Fez as bolinhas e passou. Nesse aqui, ela colocou, além do coco ralado, colocou o cravo da Índia, que estava lá nos ingredientes. Tá delicioso. Quer experimentar comigo? Eu vou experimentar por aqui. Vou dizer para vocês como que está. Vou analisar e ver se realmente a Laís seguiu a receita, se ela leu com cuidado, né, Laís? E se vocês vão também conseguir fazendo isso, só entendendo, interpretando, buscando todo o conceito do termo receita. E entender que a finalidade desse texto é você ler o texto e conhecer a finalidade dele. Então, resumindo a nossa aula de hoje, nosso gênero textual foi receita, que serve para você, que o objetivo maior, a finalidade do texto, é para que você aprenda a fazer um alimento gostoso, a preparar um alimento gostoso, seguindo os passos 1 e 2. E que você possa compreender melhor o que é uma receita. E um beijo no coração de vocês. E não esqueça, além dessa aula, vocês têm que acessar a plataforma. Se você não tem acesso à internet, procure a tua escola para suporte, certo? Mas não deixe de fazer. Porque à medida que você deixa de fazer essas aulas, você vai perdendo conteúdo. E o tempo vai passando, e aí vai chegar no final do ano, vocês vão buscar no teu caderno de PPT quais os gêneros que vocês estudaram, o que você aprendeu, o que você compreendeu dessas aulas, e aí você não vai ter um registro. Então é isso que vocês precisam compreender, que cada texto tem uma finalidade. E se você compreende bem a finalidade de cada texto, você vai conseguir fazer belíssimos textos, escrever belíssimos textos. E que cada texto vem o seu objetivo, vem a sua finalidade, vem a sua etapa. Então vocês entenderam direitinho? Pense mais um pouquinho, porque eu falei agora mesmo o que era a finalidade, qual o nosso conteúdo, para que serve o texto. Fui até a Laís, mostrei para ela, para vocês aqui o que ela construiu. A receita eu não vou experimentar aqui agora, mas eu garanto para vocês que vai estar uma delícia, vai estar gostoso. O pessoal da produção que vai poder experimentar comigo. Mas que vocês fiquem daí na torcida, entendendo e compreendam que o objetivo da aula de hoje foi que vocês compreendam que cada texto é necessário um olhar cuidadoso, um olhar criterioso, para que você possa entender o objetivo de cada um deles. Um beijo e que vocês possam ter aulas maravilhosas, que vocês possam ter momentos maravilhosos com teu pai, com tua mãe, com a tua família e que juntos possamos construir uma aprendizagem significativa. Vocês daí e nós daqui do outro lado da tela. Um beijo carinhoso, um abraço virtual e meus pequenos, descanse, estude, brinque, curta, mas principalmente entenda o que é um gênero textual.